Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos amigos, irmãos, discípulos ao corpo de Cristo. Deus vos abençoe. Você que já é inscrito no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Isso faz com que o YouTube ele indique os nossos vídeos ao maior número de pessoas. E você que está assistindo pela primeira vez, gostou? Curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Acesse o sininho ali das notificações para que você possa receber todos os materiais que estaremos disponibilizando todas as semanas. Temos outras mensagens, séries, seminários, cultos do nosso ministério que com certeza vai edificar a sua vida. Indicamos que você entre no canal, se aproprie do material que temos ali disponibilizado e cresça na graça e no conhecimento de Deus. Papel e caneta na mão, Bíblia e mente aberta e vamos para a continuação do nosso estudo com o tema O Anticristo. No estudo anterior falamos do 666, né? Do número da besta, onde ali nós dividimos em três partes: a apostasia política global, a apostasia teológica e a apostasia pessoal, os 666. E hoje nós vamos falar sobre o anticristo. Desde já queremos quebrar aqui e refutar todo e qualquer sofisma e trazer a nossa mente cativa ao conhecimento de Deus, sobre toda a mentira e conceitos impregnados na mente através de filmes, desenhos, programas de TV, livros, documentários, ensinamentos falsos, especulação, imaginação demoníaca, toda mensagem subliminar caia por terra em o nome de Jesus. Queremos, pelo Espírito de Deus, o Espírito da verdade, demonstrar que após a apostasia, chegar ao seu ápice, chegar ao seu auge, né, abrirá a porta para a entrada do anticristo. Veremos nesse estudo a conclusão da compreensão que temos desta parte do livro de Apocalipse, no caso do anticristo, o homem na política. Vem comigo e vamos ver como é que isso acontece, ok? Veja aí essa imagem. Nós temos esse entendimento, temos essa compreensão e vamos tentar aqui descrever para você o cavaleiro branco, o líder humano, o anticristo. Veja comigo ali, acompanhem comigo o que escrito está em 1 Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha, olhai, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Veja aqui que depois que Jesus, ele toma da mão do Pai ali o livro, aquele livro que só ele pode abrir, que tem os 7 selos, quando ele abre o primeiro selo, o primeiro cavaleiro que aparece é o cavaleiro branco, que muitos entendem ser o próprio Senhor Jesus, mas nós vamos mostrar para você aqui que entendemos e compreendemos que ele não pode ser o Senhor Jesus, mas sim ele é o anticristo, aquele que parece ser Cristo, mas ele é anticristo. Tudo aquilo que Cristo prega, ele quer desfazer, ele quer despregar. Então, esse cavaleiro branco, nós vamos entender que dentro do momento em que a apostasia fizer todo o processo que ela precisa fazer ali, contra a verdade, na mente, através da política, através da religião e através de cada pessoa de forma individual também, então vai estar acessível para ele chegar, ele vai ser bem aceito, todos vão gostar dele, todos vão olhar para ele, ver ele que ele é politicamente correto, que ele fala de forma polida, que ele tem todas algumas características que agrada a gregos e a troianos, como nós costumamos dizer. Então, nós estamos aqui apontando que a primeira aparição do anticristo no livro de Revelações em Apocalipse é no capítulo 6 de Apocalipse, sendo o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, que a partir dali vem os demais cavaleiros. Dentro de todo o livro de Revelações, ali o anticristo ele é aquele que inicia, aquele que dá o start dentro das 70 semanas de Daniel, para que você entenda melhor os conhecidos 7 anos da grande tribulação. Então ele dá a entrada onde ele aparece de fato, onde ele toma um posicionamento, onde ele está ali com o objetivo unicamente de marcar aqueles que não estão escritos no livro da vida com o seu número, o número da besta 666. Confirmando com esse entendimento, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 ao 12, nos diz assim, a vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás,
com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da justiça, para os que estão perecendo. Portanto, rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe enviará um poder sedutor. Quem é que vai enviar? É o próprio Deus. Enviará um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos aqueles que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, apenas para consolidar esse entendimento de que esse cavaleiro branco, ele não é Cristo, mas sim o anticristo, é o que o apóstolo Paulo nos traz de revelação, dizendo, olha, este homem que vai aparecer, ele é enviado por Deus. E quem é que está liberando ali o primeiro selo, abrindo o primeiro selo, fazendo com que inicie-se esse processo? É o próprio Senhor Jesus. Então, quem que determinou tudo isso? O próprio Deus. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez o fim antes do começo. A esse Deus que tudo está no seu controle, nada sai do seu controle. Então é Ele que estabeleceu. Para quê? Para que aqueles que não creram em Jesus, aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que não querem saber de Jesus Cristo, o Filho de Deus, realmente aceitem o contrário, aquele que é de Cristo, o anticristo. Ok? Ele vai parecer com Cristo, mas ele é o anticristo. Acompanhem comigo aqui, ó. Quem e o que será a primeira besta do Apocalipse capítulo 13, que é o anticristo? Apenas vamos ler aqui, ó, Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 5, nos diz assim, ó, um líder político, né, o anticristo. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas. Tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças das bestas parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dado autoridade para agir durante 42 meses, que no caso são 3 anos e meio. Então aqui nós vemos essa besta que aparece no livro de Apocalipse. Agora ela é um ser que tem autoridade. Ele tem 10 chifres e 7 cabeças. O que isso simboliza em revelações no livro de Apocalipse? Simboliza reis, simboliza países, simboliza poder, simboliza força. Então é um líder político que de um grupo de 10 chifres, que são reis ali, 7 cabeças, que são 7 regiões, então ele vai se levantar deste grupo. Nós conhecemos aqui alguns grupos que se reúnem de ano em ano para falar sobre assuntos do mundo, né? Tem o G7, o G10, o G12, o G20, então tem vários grupos de economias do mundo, as maiores economias do mundo, então mais ou menos vai ser nesse formato. Então se reunirão ali dentro as maiores economias do mundo, aqueles que dentre eles pensam a mundo de forma global, e vão fazer o quê? Vai se levantar o anticristo do meio deles. Do meio deles se levantará o anticristo. Ele já é um líder, ele já é reconhecido, mas ele vai ser levantado pelos demais e ele vai se posicionar para trazer a direção, tomar as decisões, fazer os acordos de paz e assim por diante, aquelas questões ambientais, de paz e assim por diante, que estão sempre movimentando os jornais, as informações a nível de mundo, a nível de nações, ok? Então, para que você entenda, então ele está saindo das águas, as águas são povos, então essa besta ela tem grande poder e ele não está sozinho, ele tem ali 10 chifres, ele tem países que o apoiam, líderes que o apoiam, e ele vai se levantar desses ali, assumindo e equalizando a voz de todos eles numa única pessoa.
como eu já falei em outros estudos, a primeiro momento todo mundo vai gostar dele, vai adorar ele, por quê? Porque ele é uma pessoa de muito boa vontade, ele vai se doar, ele vai estar fazendo, ele vai estar movimentando, ele vai estar fazendo boas oratórias, falando de paz, falando de meio ambiente, falando de amor, de respeito, vai falar de tantas coisas. Ele vai parecer ser um homem de grande moral, mas na realidade, ele mais que imoral, ele vai ser amoral. Ele vai ser amoral. Então, para que você entenda o nível e o caráter dele. Porque é isso que a palavra nos mostra, que ele vai chegar num momento, primeiro momento como aparência de Cristo, né? O cavaleiro branco, mas agora ele já se torna quem? O dragão, aquele que vai fazer, vocês não estão me obedecendo por bem, então agora vocês vão me obedecer por mal. Aí ele vai mostrar todo o seu poder e toda a sua autoridade na sequência do seu propósito e da sua vontade, o anticristo. Acompanhem comigo aqui então, E esse dragão, ele vai estar ali posicionado para quê? Para cumprir a vontade do grande dragão, que é Satanás. Então, Satanás lhe deu poder, lhe deu autoridade, que são as pessoas que vivem debaixo da sua ideologia, debaixo do seu propósito e do seu querer. O poder, ele terá o poder, aquele mesmo poder que ele ofereceu a Jesus em Mateus capítulo 4, ele vai distribuir para aqueles que estão em eminência, que estão no poder nesse exato momento da história, quando isso estiver acontecendo. Então, eles vão estar debaixo da sua autoridade, debaixo do seu poder, e ele vai dar todo o seu poder e a sua autoridade a essa besta, ok? Diz ali também que uma dessas cabeças vai estar ferida de morte e ela vai ser curada. Então, nós vamos ver aqui mais adiante que vai haver guerras nesse processo, nesse período. Nem todo o mundo vai aceitar de bom grado a imposição deste governo do anticristo. Haverá nações que vai chegar um momento que não vão aceitar e vão se levantar contra, e vai haver algumas guerras nesse sentido. E provavelmente, possivelmente, numa dessas guerras haverá sim um enfrentamento onde ele vai ser ferido. E essa ferida mortal que vai acontecer provavelmente numa dessas guerras daqueles que não aceitarão a marca da besta, não aceitarão o seu governo, não porque são bons, mas é porque também querem o poder, também desejam o poder, se levantarão para querer o poder, não aceitam o poderio desse anticristo. Então, ele provavelmente será ferido numa dessas situações de guerra que vai acontecer, e aí vai acontecer o quê? Ele vai ressuscitar. Aquela ferida mortal, o ferimento vai ser curado, vai ser notório, todo mundo vai ver. Não sei se a cabeça vai voltar para o lugar, se a perna vai voltar para o lugar, se o corpo vai voltar para o lugar, na visão de todas as pessoas, todo mundo vai ver que ele está de fato morto, uma ferida mortal, ou seja, não vai sobreviver, e ele vai ficar de pé, e ali todos verão que ele é uma pessoa a ser temida, uma pessoa que tem algo sobrenatural da sua vida. E ele vai vir nesse poder, e esse poder é esse poder é de Lúcifer, de Satanás, porque ele é o anticristo. Ele tem esse objetivo, se impor contra tudo aquilo que é de Cristo. E ele vai guerrear a todos aqueles que não adorarem a besta. E muitos vão dizer: meu Deus, agora então ele é o cara, ele é a pessoa que nós temos que adorar, ele é a pessoa que nós temos que seguir, ele é a besta que deu o poder para ele. Ele é essa grande besta, né? O grande dragão que deu poder para ele. E eles adoram o grande dragão, adoram a besta e dizem: quem é que poderá guerrear contra ele se ele não pode morrer? E ele tem um grande poder bélico, porque todas essas cabeças, esses chifres, esses países, essas nações vão dar a ele as suas armas bélicas, e ele vai poder administrar as suas armas bélicas e poder assim chantagear as outras nações que não o aceitarem como, nesse momento, como um administrador e posteriormente como Deus, porque é isso que ele vai fazer. Ele vai se levantar como Deus para todos aqueles, todo mundo praticamente, ok? Escrito está também em Apocalipse, capítulo 13, versículos 5 ao 10, assim, leia comigo. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e foi-lhe dado autoridade para agir durante 42 meses, 3 anos e meio. O que são essas palavras arrogantes e blasfemas? Ele vai tentar mudar leis, ele vai mudar leis,
e ele vai, o que hoje nós temos por correto e certo, ele vai estar tirando. O que hoje nós temos por moral e decente, ele vai estar tirando. Não, isso não pode acontecer. Acabou esse tempo, agora é como eu quero e como eu estou dizendo que tem que ser. E ponto final. Não adianta se a maioria não vão querer. Não adianta, ele vai impor goela abaixo, por isso ele vai falar palavras arrogantes e blasfemas, não importa, ele vai impor goela abaixo. Isso te soa politicamente correto? Isso te soa alguma ideologia política por aí? Então, pense bem. Ele foi dado autoridade para agir durante 42 meses, então ele vai ter este período para trabalhar fortemente para cumprir o seu propósito, porque já está perto do fim, dentro dos 7 anos. E ele abriu a sua boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Olha que interessante isso. Então, esse líder político, ele vai desprezar. Ele vai dizer, ó, não existe Deus. Se existisse Deus, assim, assim, assado, e vai começar a falar coisas acerca das religiões, acerca do próprio Deus, e desfazer do nome de Deus e do seu tabernáculo, inclusive daqueles que já estão no reino de Deus. Então, vai pegando essas informações e você vai se identificar com essa pessoa, ok? Se identificar, quando eu digo, quando essa pessoa aparecer, a gente vai ter que estar atento, porque ela vai dar sintomas, ela vai dar sinais, e a Bíblia nos revela esses sinais. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Isso aqui nós estamos falando dentro deste período, a revelação é dentro de todo o período dos 7 anos. Então, o anticristo já vai estar e ele vai aparecer, e no segundo momento daí, ele vai abrir os 7 anos como um grande administrador e posteriormente como um grande ditador. Primeiro um grande administrador, um grande líder, e depois na segunda parte, quando ele tiver o enfrentamento de algumas nações, e ali ele vai ter uma ferida mortal, ele vai mudar a sua forma, ele vai começar a impor, ele vai impor a sua vontade. Então ele vai ter domínio, mas isso é Deus que está permitindo, é permissão de Deus. Então Deus permitiu para que ele assim fizesse, para que todos aqueles que não acreditam em Jesus Cristo, acreditem naquele que é o contrário de Jesus Cristo, que é o anticristo. Então ele vai dominar sobre todos os povos e nações. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Quem serão aqueles que não vão aceitar a marca da besta, que vão ser contra essa imposição, que vão ser contra este único governo? Aqueles que são os santos do Senhor, a igreja do Senhor que permanecerá até aqui, que não foi arrebatada, aqueles que vão se arrepender literalmente nesse processo, nesse período da grande tribulação, não vão aceitar. Não vão aceitar de forma alguma, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. É o que está escrito aqui, e você precisa entender isso. Existe a salvação. A salvação é uma coisa, e o arrebatamento é outra coisa. E nesse exato momento, aqueles que não foram arrebatados são salvos em Cristo Jesus. São salvos em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles não amadureceram o suficiente ainda para. Não amadureceram o suficiente. E eles estão aqui, nesse período, passando pela grande tribulação. Mas vão orar, vão buscar a Deus, vão receber um avivamento como nunca. Vão ler a palavra de Deus, vão estar na célula, vão estar nos cultos. Nossa, eles vão entrar num nível de avivamento como nunca visto antes, nesse período da grande tribulação. Porque eles vão entender e compreender que realmente Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aquele que tem ouvido, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. O que isso significa? Que quando chegar o momento em que o anticristo conseguir chegar na casa dos verdadeiros cristãos, daqueles que não aceitaram a marca da besta, aqueles que se impuseram contra a sua totalidade, contra a sua imposição, do seu governo, do seu único governo, da sua marca, da sua marca na testa, da sua marca na mão, para comprar e vender, para entrar e sair de lugares que forem contrário a isso, se não aceitarem, irão morrer, serão
massacrados, assassinados de diversas formas e diversas maneiras, a exemplo de outros anticristo, de outros imperadores, de outros homens e mulheres na história que foram mortos por homens com esse mesmo objetivo, o poder, dominar sobre nações, dominar sobre pessoas. Então, vai se repetir a história, mas agora pela última vez na pessoa desse anticristo. Então, muitos irão morrer, sim, mas diz a palavra do Senhor que esses não terá poder sobre eles a segunda morte. Eles ressuscitarão para viver eternamente com o Senhor. Glória a Deus. Acompanhem comigo então a próxima imagem. O anticristo, um líder político. Essa imagem aí para você entender, para você ver que gosto de trabalhar com as imagens. Então o anticristo, ele vai ser um líder político. Veja a próxima imagem. Como que nós entendemos isso? Como que nós compreendemos que ele provavelmente vai ser um líder político? Por estas imagens aí, ó. Profecias de Daniel. O que é as profecias de Daniel? É o livro de revelações para os judeus. Nós cristãos temos o livro de revelações revelado por Jesus Cristo ao apóstolo João na ilha de Patmos. E os judeus têm o livro de revelações dele, o livro de Apocalipse, o fim de todas as coisas que são as profecias de Daniel. Então acompanhe comigo o que escrito está em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, para que você entenda por que eu falei essas coisas, da onde eu tirei essas ideias que eu acabei de dizer anteriormente a esta passagem. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto de mandar restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, o líder, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá mais lugar para ele. Quem é esse ungido que será morto? Jesus Cristo. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Que no caso, aqui, revelação, isso foi 600 anos antes do Império Romano estar governando sobre Jerusalém ali, sobre Israel, que no ano 70 ali o Império Romano destruiu Jerusalém. Os judeus entregaram Cristo para ser crucificado no ano 30, 33, e no ano 70 houve a destruição, quando houve uma rebelião ali em Jerusalém, e aí Tito Flávio ali pegou e destruiu Jerusalém, destruiu toda e espalhou todo o povo de Israel para todas as nações. Acabou o Estado de Israel. Então, no ano 70, veja que isso foi profetizado 600 anos antes. A cidade e o lugar santo destruído pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e dissoluções foram decretadas. Que é o que está acontecendo até os dias de hoje. Mesmo Israel, em 1948, ser levantado novamente como um Estado, como uma nação, e ela ser uma nação pujante, ela está sempre em guerra, sempre em dissoluções, tá? E sempre em grandes dificuldades nesse sentido, estão sempre ali pisando em ovos, né? Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Quem ele? Esse príncipe que é do povo que destruiu Jerusalém no ano 70. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então veja que aqui nós temos a referência aonde existirá um homem que se levantará, um homem que terá grande poder e grande influência, e ele sim, ele terá uma aliança com Israel, e ele vai quebrar essa aliança no meio do decreto, e a partir deste momento ele vai pegar o templo, vai entrar no templo, vai ali fazer oferendas a Satanás, literalmente, vai profanar o templo e ele vai se declarar Deus.
ele mesmo se declarará Deus, porque ele terá todo o poder das maiorias, se não de todas as nações no mundo neste momento. Então, para você ter um entendimento, então, escrito está lá no livro de Daniel sobre este homem. Então, o mesmo evento para os judeus é o mesmo evento para os cristãos. O mesmo evento de Daniel, capítulo 9, é o mesmo evento de Apocalipse, capítulo 19, ok? Então, para você entender. Quero que você leia comigo aqui, Daniel capítulo 11, versículo 36 ao 45, também fala de algumas ações desse rei desconhecido, do anticristo. Lá ele não tem esse nome, no Novo Testamento nós o conhecemos assim, mas no Antigo Testamento ele é conhecido como o rei desconhecido, né? Um príncipe que vai levantar, e que nós o reconhecemos hoje pelo estudo da palavra, pela revelação da palavra, que sim, ele é o anticristo. De Daniel, capítulo 11, até o versículo 35, tudo já está cumprido. Se você ler o livro de Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 11, versículo 35, tudo já se cumpriu, está registrado na história. A história revela que realmente o que Daniel profetizou, antes, os impérios que viriam antes do período em que ele assim recebeu a revelação, se cumpriu. A história demonstra isso. Só você estudar e você vai ver isso. Mas aqui, a partir do versículo 36 até o capítulo 12, versículo 3, é o que ainda falta acontecer. Então leia comigo aqui algumas características deste príncipe, desse rei desconhecido que nós hoje o reconhecemos como o anticristo. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, ou pelo homem das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima de todos eles. Que é aquilo que eu falei, ele vai se estabelecer como Deus. Ele vai desonrar a todas as religiões, a todas as crenças e fé, e vai estabelecer a adoração ao dragão e a ele próprio. Ele vai estabelecer e as pessoas vão ter que adorar. Se não adorar, irão morrer, não irão ser alimentadas, não terão trabalho e assim por diante. Ele vai impor a sua vontade, o seu desejo, e ele alcançará este propósito. Continue comigo ali. Em seu lugar, adorará um Deus das fortalezas. Um Deus desconhecido de seus antepassados, ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e destituirá a terra, mas a um preço elevado. Ele distribuirá a terra, mas um preço elevado. O que significa isso? Que o anticristo, ele vai negociar, ele vai ser um grande negociante. E ele vai fazer o quê? Ele vai dar regiões para aqueles apoiadores dele administrarem, e eles vão administrar. E como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através de um poder bélico. Ele vai ter grande poder. E o poder que ele tem é o poder bélico, que é o que hoje faz com que as nações elas se respeitem. Ah, você tem uma bomba atômica, então não mexe comigo. Ah, você tem 2 bombas atômicas, então não mexe comigo. E assim ele vai induzir e conseguir estar ali administrando o seu poder, o seu domínio sobre as nações, através desse poder, esse poder bélico que ele vai ter, essa influência maligna e demoníaca que ele vai ter. E ele vai provar, ele não apenas vai dizer, olha, se tu não me obedecer, eu vou fazer isso. Não, ele vai fazer. Ele vai fazer. E quando ele fizer a uma pequena nação, a uma pequena cidade, onde muitos perderão a vida ali, os outros vão reconhecer que ele não fala. Ele tem autoridade, ele tem poder e ele tem coragem, porque ele não respeita Deus nenhum, ele não respeita pessoa nenhuma, ele não respeita a humanidade. Então ele vai conseguir aquilo que ele quer, desta forma e desta maneira. E é isso que Daniel está mostrando. Este homem será um homem terrível, um homem com grande poder e autoridade. Daí alguns vêm à mente, alguns que passaram ali, né? Hitler, Napoleão e tantos outros que foram tidos também como alguns anticristos.
nem se compararão ao que ele fará. Não se compararão. Acompanhem comigo. Na sequência diz assim, ó: no tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros, e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles com uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois ele terá o controle dos tesouros do ouro e da prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios, os níbios, e eles se submeterão. Mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado. E irado partirá para destruir e aniquilar a muitos. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo Monte Santo. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Aqui o que Daniel está trazendo de revelação, que este rei, este príncipe, que é o anticristo, agora revelado para nós, ele vai estar dentro desse período dos 7 anos, ele vai estar conquistando, ele vai estar lutando, ele vai estar batalhando, ele vai estar criando todo o seu império, mas vai ter alguns reis que vão se opor a ele. E ele vai ser ferido, como falei anteriormente, ele vai ser ferido provavelmente numa dessas batalhas. E posteriormente, quando ele retomar a sua vida, que ele se sentir fortificado, ele vai investir poderosamente na direção de Israel. E para lá ele vai montar a sua casa, ele vai morar no Monte Santo. Porque Jerusalém, na história, mostra que Jerusalém é a cidade que todos os impérios quiseram, todos os países desejaram e lutaram por Israel. E ele vai querer Jerusalém, ele vai querer estar ali com o seu trono, a sua casa, naquele lugar. Então esses reis, quando vierem lutar com ele, ele vai se programar. E aí lá no capítulo 17 de Apocalipse fala que da boca do anticristo, da boca do falso profeta e da boca da grande serpente, do grande dragão, vai sair um espírito semelhante ao de rã. E esses 3 espíritos irão sobre todo o mundo, trazendo os líderes das nações, os governos das nações, os exércitos das nações, para lutarem por ele no Armagedon, contra Israel, contra aquele que vai descer ali naquele monte, no Monte das Oliveiras, que aí de fato é o próprio Cristo. Então, é lindo, maravilhoso o que a palavra de Deus nos revela. Eu quero que você olhe agora para que, como eu trouxe aqui Apocalipse e Daniel, para que você veja o que eu estou dizendo, o que eu estou falando, não é apenas da minha cabeça. De fato, há uma sincronia muito grande das revelações do livro de Apocalipse e do livro de Daniel em relação ao fim de todas as coisas, à aparição do anticristo e ao reino eterno, aquela pedra que vai dar nos pés daquela estátua e vai torná-la pó e vai inundar toda a terra. E é um reino sempre eterno. Então, existe tudo isso, essa conexão direta com o nosso livro de Apocalipse. Veja ali, ele foi dado autoridade para agir durante 42 meses. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 5 ao 7, e Daniel 7, 24 e 25, tem 4 pontos aqui que eles são praticamente quase que idênticos e iguais na sua fala. Veja bem, a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Conecta com Daniel 7, 25, e tentará mudar os tempos e as leis. Veja que interessante, olha a conexão direta que tem. E lhe foi dado autoridade para agir durante 42 meses. Lá em Daniel capítulo 7, 25, os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo, que significa 3 anos e meio. Ele abrirá a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Veja ali em Daniel, ele falará contra o Altíssimo. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e
vencê-los, veja em Daniel, oprimirá os seus santos. E por último, foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Lá em Daniel, os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois dele, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Então, veja como existe essa conexão. Como falei anteriormente, o livro de Daniel, ele é o livro do fim das coisas, o livro de revelações dos judeus, a qual eles também não gostam muito de estudar. Eles, assim como nós cristãos, temos uma grande dificuldade de compreender as revelações, porque eles também estão conectados com as coisas aqui da terra, não estão conectados com as coisas eternas. Mas eu e você estamos estudando o livro de Apocalipse porque nós estamos interessados, conectados, amadurecidos e amadurecendo para sermos salvos pelo Senhor, para sermos arrebatados para o Senhor como a sua primícia. Veja a próxima imagem. A apostasia, ela abre a porta para o anticristo. Mas pastor, tu não vai falar quem que é o anticristo? O anticristo não é o Lula, o anticristo não é o Bolsonaro, o anticristo não é o Macron, o anticristo não é o Trump. Queridos, como eu já falei, nós não estamos aqui para identificar pessoas, nós estamos aqui para receber revelação da palavra. Se você ler a palavra, você vai ver que você e eu precisamos ainda lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, ainda muito, porque existem ainda características do anticristo em nós, que nós somos anticristo. Nós não aceitamos aquilo que Cristo tem nos dado, não recebemos tudo aquilo que Cristo tem nos dado. Então, nós não estamos aqui para identificar pessoas, ou para apontar de onde será, de que nação será, de que religião será. Não, será uma pessoa que enganará. Ele vai enganar a todos, ele será muito bem aceito e depois ele vai se voltar. Primeiro ele entra como alguém que parece Cristo e depois ele vai se tornar uma grande besta, como nós estamos vendo nesse estudo aqui. Então a apostasia, ela abre a porta para o anticristo. Leia comigo o que escrito está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 17, que diz assim: o apóstolo Paulo dizendo: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, que dia é esse? A volta de Cristo Jesus. Virá a apostasia, essa ideologia que nós já ministramos nos estudos anteriores. E aí, então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aí o anticristo vem. A apostasia, ela abre a porta para o anticristo. Então Jesus não vai voltar sem que antes a apostasia chegue ao seu auge. Jesus não vai voltar sem que depois o anticristo venha e engane aqueles que desejam ser enganados, que querem ser enganados pelo anticristo. Acompanhe comigo de novo aqui, ó. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando Ele mesmo é Deus. Tudo que nós falamos anteriormente, nós tiramos base da palavra de Deus para poder trazer conclusões, fazer conexões, ligações de como vai acontecer os eventos revelados no livro de Apocalipse e nos demais livros proféticos. Para você ver. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas, e agora vocês sabem o que está detendo. Pausa aqui. Nesta passagem, nesta parte, muitos pastores, muitos líderes foram ensinados e pegaram como uma verdade que aqui acontece o arrebatamento. Eles pegam esse texto de 2 Tessalonicenses para afirmar categoricamente que nessas passagens que nós estamos lendo, aqui está escrito, está revelado o arrebatamento, que toda a igreja vai ser arrebatada, toda a igreja, e somente ficarão aqui Israel e aqueles
realmente os desviados, como se diz, né? Aqueles que não quiseram nada com Cristo. Então, e os ímpios? É os que vão ficar, mas toda a igreja, na sua totalidade, seria arrebatada. Mas infelizmente esta passagem ela não nos dá base nenhuma para crer nisso, nenhuma referência para isso. Não podemos forçar a leitura da palavra, porque o texto por si só se explica, a palavra de Deus por si só se explica. Então veja aqui, ó, o que o apóstolo Paulo está dizendo. E agora vocês sabem o que o está detendo. O que está detendo Jesus vir? O que está detendo o anticristo vir? Ali, ó, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Quem seja revelado no seu devido tempo? A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Quem é que está retendo a volta de Cristo? Quem é que está segurando a volta de Cristo? É a ação da apostasia que vai abrir para o anticristo, e aí sim o Senhor Jesus voltará para destruir o anticristo. Então essa é a ordem. Esta passagem está nos mostrando que não há nenhum arrebatamento aqui, que não é o Espírito Santo que está retendo o anticristo. Não é a igreja que está retendo o anticristo. O que está retendo a aparição do anticristo é a apostasia, porque ela precisa fechar o seu propósito dentro daqueles 3 níveis que nós estudamos nos estudos anteriores. A apostasia no mundo político, no mundo religioso e no mundo pessoal. Então, quando ela fechar o seu propósito, aí o anticristo vai poder entrar. Ela vai abrir a porta para ele. Para mim está claro, creio que para você também. Então, é assim que nós devemos interpretar e ler a palavra de Deus, com revelação, com entendimento, com sabedoria, ok? A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Isso nós já vimos, né? Continuando. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhe enviou um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso e por meio do nosso Evangelho, a fim de nos tornarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa, quer pelo próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, de ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Veja aqui que o apóstolo Paulo, ele faz o fechamento desse entendimento, ele dizendo, olha, se vocês se apegarem a alguma coisa, se apeguem àquilo que nós temos ensinado, não em revelação, não em, foi para o inferno, o irmãozinho lá foi para o inferno e trouxe revelação do céu, revelação do inferno. Não, já existe revelação. Mas o espírito tal lá, não. Mas o fulano falou, mas o bispo falou, o pastor Samuel falou. Não. É o que está na palavra. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, se apeguem ao que Cristo já deixou revelado, se apeguem ao que o próprio Deus já deixou revelado nas profecias, porque ninguém falou profecias escrita na palavra de Deus por vontade própria, foi o próprio Deus que estabeleceu, e se apeguem às revelações que nós estamos deixando aqui, quer por palavra, quer por cartas, que no caso é o que nós estamos lendo, ok? Para que você entenda, então, o mundo ele vai estar desprovido, ele vai estar despercebido, então eles vão estar aguardando e esperando um Messias, e esse Messias ele vai aparecer. Para muitos ele é o Salvador, um político da humanidade, mas ele, de fato, ele vai ser o enganador, ele vai ser o anticristo.
Em outras culturas, embora possam ter até outros nomes, né, também é esperado alguém que será capaz de governar de forma sobrenatural. Apesar de haver numerosos falsos messias ao longo da história, nenhum será tão convincente e bem-sucedido como esse que nós estamos estudando nesse dia, que estamos lendo aqui. Nenhum será como ele. A ele é dado uma coroa para que ele governe, né, para que ele tenha autoridade, ali Apocalipse capítulo 6, por um período, e ele terá um tempo de paz. Ele vai governar com paz, ele vai trazer bonança, ele vai fazer boas ações. A sua ação, a sua direção vai ser muito boa dele junto com os seus aliados. E ele vai dividir as suas conquistas, os seus despojos de guerra, até que alguns reis se levantem, algumas nações se levantarão contra ele. E provavelmente vai ser neste momento de batalha que ele vai ser ferido de morte e milagrosamente ele tornará a vida. E aí ele tornará a vida com um pulso forte em sua posição e em seu propósito. Qual que é a sua posição e o seu propósito? Marcar a todos os seus seguidores com a marca da besta na mão e na testa. E matará a todos os que se oporem a ele. Dominará um a um dos seus opositores, chegando a Israel, onde ali acontecerá a conhecida batalha de Amargedon, e ali acontecerá o fim, que será inevitável, o fim do anticristo. Glória a Deus, né? Veja a próxima imagem aí. Jesus Cristo vence o anticristo. Nós já sabíamos disso, né? Mas sempre é bom nós lembrarmos. Escrito está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 21. Leia comigo aqui, ó. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Presta atenção aqui em mim. Por isso que muitos confundem o cavaleiro branco de Apocalipse capítulo 6 deste cavaleiro branco do Apocalipse 19, porque há uma grande diferença desses dois cavaleiros. Por isso que aquele, eu afirmo, né, eu interpreto dessa forma que ele é o anticristo, dentro da trajetória que esse anticristo vai fazer historicamente revelado no livro de Daniel, Zacarias, Joel e Apocalipse, é o anticristo, Apocalipse 6. E aqui é o Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador Jesus Cristo. Porque olha as características, olha a ação que ele vai ter. Aquele lá vai ter apenas um arco na mão. Esse aqui vai ter uma espada em sua boca. Olha só. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Aqui está o fim do anticristo. O fim do anticristo é muito simples. No capítulo 19, aqui onde nós lemos, eles vão se preparar para essa batalha, já no final dos 7 anos, onde a volta de Jesus vai acontecer, porque aqui é a volta de Jesus. Ele vai vir para guerrear, ele vem para estabelecer o seu reinado, e ele começa
Cristo contra o anticristo. Ele amarra Satanás, vai ser amarrado. Um anjo forte vai amarrar Satanás e vai dar o seu fim. Depois nós vamos estudar isso. E aqui vai haver essa guerra, essa batalha. E vai ser aonde? No Armagedon. Vai ser ali na região de Jerusalém, ali próximo de Jerusalém, no Armagedon, num vale que tem. Esse será a primeira batalha. Depois a segunda batalha será de Gog e Magog. Essa primeira batalha será no vale de Armagedon. E ali o Senhor Jesus virá nos ares, todo olho verá. E ele estará montado num cavalo branco. Pastor, isso é literal? Isso é metafísico? É espiritual? Queridos, não importa a forma com que Jesus vai vir. Apenas essa é a revelação. Para a época, há 2000 anos atrás, os cavalos, eles eram para a guerra. Então é isso que simboliza, ele vem para vencer. Então ele vai aparecer e ele virá com poder e grande glória, com os seus anjos, todos vestidos adequadamente para uma batalha, para estabelecer aqui o fim deste império maligno, o fim do império do anticristo e estabelecer o reino sempre eterno, o reino de Deus. Amém? O evangelho eterno em nome de Jesus. Então, aqui vai acontecer. Então ele vai vir e vai lutar, somente ele. O exército, os anjos, os que forem arrebatados estarão com ele nesse exato momento, vão estar ali testemunhando deste ato histórico e poderoso e maravilhoso que mudará a história da humanidade, mudará a história do universo. Cristo o vencerá apenas com a sua palavra, com a espada da sua boca e mais nada. Eu não vou lutar, os anjos não vão lutar, ninguém vai lutar. Somente Jesus vai lutar, vencer a Satanás, vencer a todos que estarão ali lutando em favor do anticristo. Somente ele, só Jesus e mais ninguém. O Jesus ressurreto, glorificado, esse que nós lemos, que tem uma espada de sua boca, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como um latão reluzente. Então, o Jesus Cristo ressuscitado, glorificado, poderoso para reinar para todo sempre. Então, esse é o fim do anticristo. Aí o anticristo, o falso profeta, será lançado no lago de fogo e enxofre. Acabou-se para eles, ok? Então, nós vamos por etapas, por assuntos principais do livro de Apocalipse, que entendemos ser a revelação mais importante que nós temos que ter. Não estamos aqui trazendo termos teológicos ou estudos mais dificultosos nesse sentido, mas tentando ser objetivo e simples para que todos possam entender as revelações, porque o evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, ela é simples, e o livro de Apocalipse, ele nos traz revelações e não complicações, ok? Então veja a próxima imagem para que você veja a continuação dos nossos estudos. Nós já falamos sobre o princípio das dores, já falamos da apostasia, então já estamos aí aproximadamente 2021 anos vivendo o princípio das dores e a apostasia. Vimos que a apostasia ela abre a porta para o anticristo. Então, quando o anticristo aparecer, abre-se ali, vai fechar, as 70 semanas de Daniel. Em outro momento estarei ministrando sobre esse estudo, falando sobre isso, das 70 semanas de Daniel, que são os 7 anos que está faltando para as 70 semanas de Daniel. Então, aonde o anticristo, ele dá a entrada. E aí, no próximo estudo, nós estaremos falando sobre o arrebatamento da primícia. Preste bem atenção, o arrebatamento da primícia, vai ser muito interessante esse estudo. E depois vamos estar dando continuidade à grande tribulação. E depois ali, a volta de Cristo, o reino milenar de Cristo e o juízo de Satanás, é onde nós entraremos na eternidade futura, em nome de Jesus. Então, o reino milenar de Cristo ali, como você está olhando aí, ok? Então, espero que você tenha gostado, espero que você entenda e compreenda que nós estamos aqui trazendo conhecimento, revelação e entendimento. Não somos os donos da verdade, apenas somos pessoas simples que temos sede e fome da verdade, lemos, estudamos, oramos, buscamos a revelação do Senhor para que possamos andar na verdade, para que ninguém nos engane, para que possamos estar sempre aguardando e esperando a volta de Cristo Jesus hoje, ok? Veja esse último slide. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir,
o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Então, meus queridos, que Deus abençoe você e peço mais uma vez que você curta, comente e compartilhe esse estudo com pessoas que com certeza possam interessar esse estudo e aguarde os próximos estudos em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo estudo, querendo Deus.